Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Hoje é quinta-feira, dia 26 de fevereiro, e tá começando mais um ABC Cast, o podcast oficial do portal ABC do ABC. Lembrando que esse é o podcast que te deixa por dentro de tudo o que importa aqui em São Paulo, no Brasil e no mundo. E eu sou a Suzana Rezende e divido aqui os mics, as bancadas e as ideias com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Hello, Su! Olá, pessoal! Uma ótima quinta-feira para você que está no trânsito, no trabalho ou organizando o dia no meio da correria. E olha só, hoje o noticiário está bem intenso. Tem condenação histórica no caso Marielle Franco, tecnologia ajudando a prender foragida em São Paulo e um novo trem que pode ligar Santos a Cajati. É isso aí. Como assunto ao que não falta, também vai ter um alerta preocupante sobre feminicídios no ABC e um caso chocante que ocorreu ontem em São Bernardo. E números atualizados do Mpox no Brasil. E além disso, tem muito mais. Então já ajusta o teu volume só um instantinho, porque agora chegou o momento da gente colocar tudo em perspectiva. Informação com contexto, serviço e aquele nosso papo direto ao ponto. É o ABC Cast que já tá começando. É isso aí. E a gente abre o programa falando da condenação do caso Marielle Franco. JP, ouvinte, finalmente saiu a decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, sobre o caso Marielle Franco. Os irmãos Brazão foram condenados a 76 anos e 3 meses de prisão. Caramba, Su, depois de tanto tempo é uma condenação bem pesada. A justiça deixou claro que eles eram os mandantes do assassinato de Marielle e do motorista Anderson Gomes. E não é só prisão não, viu? Eles vão pagar 7 milhões de reais de indenização para as famílias e todos os envolvidos perderam cargos públicos e ficaram inelegíveis. E é histórico mesmo, Su. Os ministros destacaram que o crime foi motivado por misoginia, racismo e interesses de milicianos. E um recado forte contra a impunidade no país. Su, essa notícia, na real, é meio que um misto de sensações pra mim, sabe? E eu digo isso porque essa condenação não devolve as vidas. Mas, puxa vida, ao menos ela rompe uma grossa camada do peso dessa descrença institucional que a gente tem por aqui. Quando o STF finalmente reconhece a motivação política, misoginia e demonstra uma ligação com a milícia, ele coloca o crime numa prateleira onde ele sempre esteve. Porque não foi só um assassinato, foi um ataque à democracia também. E o que fica agora é a cobrança permanente para que as investigações desse porte não levem anos e anos para chegar a um desfecho. Justiça tardia não pode virar padrão. E sim, o sol raiou. É um grande dia, então Marielle presente. É isso aí, reforço Marielle presente e, como você disse, essa condenação dá aquele respiro e aquela fagulha de esperança de que a justiça realmente pode acontecer, ainda mais num crime como esse que ataca a democracia. Agora resta a dúvida se eles realmente vão cumprir essa condenação e durante quanto tempo, porque a gente sabe que a lei brasileira muitas vezes é bem frouxa nessa questão. E agora vamos para o nosso giro de notícias iniciado por reconhecimento facial. Olha essa, ouvinte, a GCM, a Guarda Civil Municipal de São Paulo, prendeu uma traficante foragida dentro de uma UBS, uma unidade básica de saúde, na Zona Leste, depois que o sistema de reconhecimento facial do Smart Sampa deu alerta. Ela foi levada ao 50º DP, ou seja, o 50º Distrito Policial, e o programa já soma 2.800 foragidos capturados desde 2024. A prisão aconteceu sem resistência e sem atrapalhar o atendimento da unidade de saúde, segundo a corporação. CTPM de Santos. E tem novidade nos trilhos. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos está avançando no projeto do trem híbrido, que deve ligar Santos a Cajati.
num trajeto de 223 quilômetros, com viagem estimada em 2 horas e 20 minutos, um investimento que pode chegar a 21 bilhões de reais até 2028. E a promessa é de integração e menos aperto nas estradas do litoral. Para a gente fechar o nosso giro, vamos falar sobre a reurbanização de Centreville. Olha só, Santo André fechou parceria com a Organização das Nações Unidas por meio do ONU Habitat, para acelerar a reurbanização do Centreville dentro do programa Periferia Viva do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Investimento de 2,5 milhões de reais, atuação direta no território pelos próximos 14 meses e promessa de transformar infraestrutura, regularização fundiária e moradia com participação da comunidade. E assim a gente fecha o nosso giro de notícias de hoje, falando de tecnologia na segurança pública, mobilidade ferroviária no litoral e reurbanização com apoio internacional aqui no ABC. E se você quer acompanhar tudo que a gente contou por aqui em detalhes, já sabe, né? Corre para o nosso site oficial. É o abcdoabc.com.br. Hoje é quinta-feira, então é dia de colocar a mão na consciência e falar sobre saúde mental. E a psicóloga Natália traz uma provocação muito importante. Você se sente culpado por descansar? Bom, é sobre isso que ela vai falar hoje. É com você, Natália. Oi, João Pedro. Oi, Suzana. E oi também para os nossos ouvintes. Você já teve aquela sensação de que o dia passou e quando você percebeu, você não parou nem um minuto? E aí chegou no final do dia, você estava com aquele cansaço mental. Isso acontece porque o nosso corpo ele não foi feito para funcionar num modo contínuo de esforço sem nenhuma pausa. É comum que as pessoas associem pausas à perda de tempo ou até mesmo à falta de produtividade. Mas, do ponto de vista do funcionamento mental, essas pausas são momentos de regulação. Quando a gente passa horas seguidas em estado de atenção, de exigência, de alerta, o nosso sistema nervoso ele permanece ativado. Se a gente não faz pequenas interrupções, o nível do estresse ele vai se acumulando, ainda que a gente não perceba isso acontecendo. Por isso que muitas vezes, ao longo do dia, a nossa clareza diminui, ou seja, a gente tem mais dificuldade de organizar os nossos pensamentos, muitas vezes a nossa irritação aumenta e as tarefas simples começam a parecer mais difíceis. Bem, uma estratégia simples é inserir algumas pausas curtas e intencionais, mesmo que seja de 1 ou 2 minutos ao longo do nosso dia. Parar, respirar de forma mais lenta, olhar ao redor, alongar o corpo ou só trocar de ambiente. Já ajuda o cérebro a reiniciar e reduz essa sobrecarga que vai se acumulando. Se a dificuldade de parar vem acompanhada de sensação constante de pressão, ou de quem nunca é suficiente, ou até mesmo de culpa por parar, a terapia pode te ajudar a entender esses padrões e construir uma forma mais equilibrada de lidar com essas demandas. E você já sabe, se quiser acompanhar mais conteúdo sobre ansiedade, estresse, regulação emocional, pode me seguir no Instagram, no @psinataliarmelo, Natália com TH, e também enviar dúvidas ou sugestões por lá. Eu devolvo para vocês, João Pedro e Suzana. Até a próxima. A Natália pega direto na gente, porque a verdade é que muita gente termina o dia exausto e ainda assim se sente culpado por estar cansado, como se parar fosse uma falha, e não é. O corpo dá sinal, a cabeça dá sinal, mas a gente insiste em deixar para lá. 2 minutinhos de pausa parecem pouco, mas podem mudar o ritmo do resto do dia. Então, talvez o mais importante seja isso. Entender que descansar não é perder tempo, é manter a sanidade para continuar com a cabeça no lugar. Poxa, muito obrigado, Natália. Valeu! E agora, voltando com o noticiário, vamos falar sobre feminicídio. JP, agora a gente segue com uma notícia que chocou o ABC. Uma funcionária da Vivara foi morta a facadas pelo ex-namorado dentro do shopping Golden Square em São Bernardo.
Testemunhas ouviram vários disparos que foram proferidos pelos policiais. O que parecia um roubo virou mais um caso de feminicídio. E ele escancara um problema que só cresce na região e no Brasil. Nossa, que triste isso. E como cresce, né? De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o Grande ABC registrou 16 feminicídios em 2025, ou seja, o dobro do ano anterior. É o pior cenário desde 2015, mas não para por aí não. Os casos de violência sexual também aumentaram, mostrando que o risco ainda é constante. E especialistas reforçam que o momento de maior perigo costuma ser o fim do relacionamento, exatamente como esse caso que aconteceu em São Bernardo. Por isso, serviços como CRAM, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em São Bernardo, são fundamentais. Oferecem apoio psicológico, social e jurídico para ajudar a mulher a sair do ciclo da violência. E denunciar, gente, é essencial. Os canais 180, 100 e o 190 estão aí para isso. Mas, além da denúncia, é preciso estrutura. Delegacias da mulher 24 horas, patrulhas especializadas, integração entre os órgãos, porque cada número nessa estatística tem nome, história e família. Poxa vida, Su, se deparar com esses dados que mostram pra gente que os números dobraram assusta demais. Mas olha, não é coincidência. Tem muita falha estrutural para isso. O feminismo não surge no disparo de uma arma de fogo ou na facada. Ele começa com a naturalização do controle, da ameaça e do silêncio. Ou seja, enquanto a rede de proteção não funcionar com rapidez e integração real, a estatística vai continuar subindo. A resposta precisa ser preventiva e não apenas reativa. Essas mulheres precisam de suporte qualificado e rápido, porque quase sempre é para ontem. Quando a rede demora, o hoje pode ser tarde demais. Se vocês perceberem qualquer tipo de manipulação, denunciem, tentem sair desse relacionamento. Lembrando que violência não é só física. Ela começa num xingamento, numa violência psicológica, muitas vezes numa violência patrimonial, onde ele tira seus documentos ou então tira sua renda. Então, mulheres, fiquem de olhos abertos e denunciem e fujam caso seja preciso, mas não continuem num relacionamento fadado à desgraça. E agora vamos falar da Mpox no Brasil. Ouvinte, bora falar um pouquinho de saúde pública? Olha só, o Brasil já registrou 88 casos de Mpox em 2026. E olha, o estado de São Paulo concentra a maioria das ocorrências. Não é para pânico, mas vale uma atenção. Exatamente, né, Su? A Mpox, que muita gente ainda chama de varíola dos macacos, é transmitida principalmente por contato direto com lesões, secreções ou objetos contaminados. Os sintomas incluem febre, dores no corpo e aquelas lesões na pele que chamam bastante atenção. E a prevenção é básica, mas é o básico que funciona. Evitar contato próximo com pessoas com sintoma, não compartilhar objetos pessoais e procurar atendimento ao perceber sinais suspeitos. Informação correta é a melhor vacina contra a desinformação, fake news e principalmente contra o pânico público. Perfeito, Su. E reforçando, ao menor sintoma, é melhor procurar uma unidade de saúde. Nada de automedicação ou pânico em grupo de mensagem. A ideia é vigilância e não alarde. Informação salva tempo e saúde. E epidemia que começa no descuido, ela também se espalha com desinformação pelo Zap ou de fonte aleatória. Gente, informação correta não é luxo nem detalhe técnico, é responsabilidade coletiva. É ela que pode frear boato, segurar pânico, orientar comportamento e, claro, proteger gente de verdade. E no fim das contas, ela pode ser a nossa política pública mais rápida e eficaz que existe. Aquela que salva tempo, recurso mas principalmente
pode salvar vidas. É isso aí, JP falou tudo. Informação salva vidas e principalmente quando a informação ela é bem colocada, a gente consegue ter uma visão real do que está acontecendo. Porque a gente não pode levar para nenhum dos extremos. Não pode tratar como uma doença, como se fosse só uma gripezinha, mas ao mesmo tempo não precisa de desespero porque não vai virar uma pandemia. Então a gente precisa se manter bem informado e trazer informação de qualidade para que as pessoas consigam identificar, se prevenir e, caso necessário, procure atendimento médico. E agora chegou a hora do nosso quadro queridinho, o Quem Disse Isso? E se você não conhece, é esse momento que a gente traz uma frase daquelas, para parar, pensar, refletir. Bom, então, JP, é com você. Conta pra gente qual que é a frase de hoje. A frase de hoje, Su, tá bem no clima do programa. É completamente zen e maravilhosa. A não violência é a maior força à disposição da humanidade. Repetindo, a não violência é a maior força à disposição da humanidade. E é isso. Tem como adivinhar o dono ou a dona da frase de hoje? Quem disse isso foi Mahatma Gandhi e foi publicado no jornal Young India, no contexto da luta pela independência da Índia. Ou seja, para ele, força não é grito nem arma, era resistência com consciência. Atual ou não? No mundo que confunde barulho com poder, a frase do Gandhi soa quase uma subversão, né, Su? A não violência não é passividade, é estratégia moral e política também. Ela exige bastante disciplina, coragem e visão, e uma visão a longo prazo. Então talvez por isso ainda seja tão difícil de se praticar. E é com esse grito por não violência e mais paz que nós terminamos mais um ABCcast. Lembrando que se você quiser nos acompanhar de segunda a sexta, nós estamos em todas as plataformas. É YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Aonde você quiser, basta nos procurar e dar o play. E se tu gostou do episódio, conta pra gente o que achou. Vale aquela crítica, elogio, sugestão ou até aquela pauta marota que só você reparou pelo caminho. A gente tá sempre ouvindo vocês, então já aproveita e passa lá pelo nosso Instagram. É o ABC do ABC _oficial. Até porque você já sabe muito bem que a nossa conversa sempre continua por lá. E lembrando que se você quiser se manter informado sobre tudo que tá rolando em qualquer parte do mundo, em qualquer assunto, o nosso site ele não para. Acesse abcdoabc.com.br, que lá sempre tem notícias fresquinhas só pra você. E antes de encerrar, fica aqui o nosso abraço para você ouvinte que tá no trânsito, voltando do trabalho ou mesmo em casa, lavando uma louça ou só curtindo esse final de tarde no sofá. Obrigado pela tua companhia desse lado do fone. É sempre uma honra fazer parte do teu dia a dia. Amanhã a gente tá de volta com mais notícia, contexto e café passado com o mesmo compromisso de sempre. Seguir juntos com firmeza e muita leveza. Então tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau! Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Roteiro: Greta Passuldi. Edição: Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo: Tiago Quirino e direção geral: Alex Faria.